Olá, pessoal! Estamos chegando aqui no nosso podcast Além da Mídia. Você sabe muito bem, você que já está acompanhando aí, você que já curtiu a página da Cultura TV Aracaju, nosso canal do YouTube, que todas as semanas nós temos um entrevistado, nós temos um bate-papo aqui sobre vários assuntos. Cada entrevistado vão saber literalmente o nome do nosso podcast, né? Além da Mídia, quem é essa pessoa? E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui um camarada, eu até estava falando aqui nos bastidores, que é uma enciclopédia, né? Tudo que você falar sobre cultura, tudo que você falar sobre música, principalmente as nossas tradições nordestinas, que nós celebramos sempre, mas com mais intensidade no mês de junho, ele é o cara referencial e eu tenho a satisfação de recebê-lo aqui, mais uma vez aqui no complexo aqui da Rede Cultura, dessa vez aqui na Cultura TV, nosso podcast Além da Mídia, e agora, atualmente, secretário de Cultura aqui do município de Aracaju, Paulo Corrêa. Boa tarde, Rivan. Tudo bem? Não, pode Boa falar. Boa tarde, Rosendo. Já começou, Boa tarde, Rosendo. Um prazer estar com você de novo. A gente... Isso. Rivan é um colega aí, já de muitos anos aí, inclusive já foi colega meu também na PRP. Já fomos, trabalhamos juntos na PRP. Juntos. Pois é, eu estava Mas já aqui. tem uma estrada muito boa aí no jornalismo, aqui né? na Cultura, e também eu trabalhava na PRP com o nosso saudoso, né? Saudoso e eterno Jason Neto, isso, né? Grande Jason, que deixa uma saudade enorme, né? Mas assim, eu sempre digo, viu, Paulo, antes de começar mesmo, que assim, se eu estou tendo essa facilidade nos microfones, se eu tenho, né, nas câmeras nem tanto, porque Jason era mais parte de rádio, né? Mas se eu tenho assim, essa questão de bancada, essa questão de você ter como você lidar com o microfone, de você ter uma dicção, de você, enfim, ter uma segurança na bancada, pode ter certeza, viu, Jason? Você realmente foi uma pessoa fundamental na minha vida e eu acho que na vida de tantos colegas que passaram. Você, Jason, que foi daqui, né? Você que está na eternidade, agora você foi daqui da Cultura, foi lá da PRP, enfim, foi comigo na Liberdade, foi tantas emissoras de rádio e eu devo muito a Deus, primeiramente, por ter tantas pessoas conhecidas e a você, que realmente fez essa história e está olhando para a gente na eternidade. Mas vamos conversar com o Paulo Corrêa agora, mas né? eu diria também que você tem uma outra grande referência, um grande farol, uma bússola, uma lenda viva do rádio que se chama Jário Almeida. Jário Alves de Almeida. Isso aí realmente não tem como negar, né? Já estou aqui na Cultura há mais de 10 anos e muito mais tempo ouvindo ele, sem comentários. Então. Bom, Paulo, vamos começar então o nosso podcast Além da Mídia. É uma primeira pergunta, né, que eu faço aqui no podcast. A gente vai falar muito sobre cultura, vamos ter um pouco de tempo aqui então, mas vamos começar, eu sempre começo a pergunta principal aqui no nosso podcast, é o seguinte: quem é Paulo Corrêa? Onde é que Paulo Corrêa nasceu? De onde ele veio? Enfim, quem é Paulo Corrêa? Onde é que Paulo Corrêa nasceu? Pois é, eu sou um lagartense, né? Esse berço aí que me veio através do meu pai, um cara que era um cara da comunicação, era um cara também, eu considero também o maior comerciante da história do Lagarto. José Corrêa. José Corrêa Sobrinho. José Corrêa Sobrinho. Não é à toa, né? Eu digo da comunicação porque entre as muitas atuações dele na área de empresário, né, do comércio lagartense, ele foi um dos sócios fundadores da primeira emissora de rádio Lagarto, que era a Rádio Progresso. Ele foi um dos sócios fundadores. Ele não foi o fundador, ele foi um dos fundadores. Era um grupo de 5 empresários, né, que fundou a primeira emissora de rádio Lagarto, foi a Rádio Progresso. Que ano foi isso? Em torno de 1980. Já tem 45 anos, então. A primeira emissora de Lagarto, né? Até então Lagarto não tinha emissora de rádio. Então foi a Rádio Progresso. Foi ele que botou na cabeça isso, né? E conversando com os amigos dele, alguns empresários, um grupo de 5 empresários que fundaram a Rádio Progresso em Lagarto. Atualmente a Rádio Progresso ela existe? Ou ela já não existe mais enquanto AM, virou um FM, né? Mas tem outro nome, então, né? Então, mas ele teve esse pioneirismo também na comunicação. Por isso que eu digo que ele também era um homem da comunicação. Ele também trabalhou muito, uma coisa que era muito comum, umas décadas mais atrás, não foi assim da sua geração. Eu peguei ainda na infância, né? Existia muito no interior aqueles serviços, não tinha emissora de rádio, serviço de alto-falante nas praças. Você alcançou, então ele também trabalhou. Eu não sou dessa época. Ele trabalhou aí com Ercílio da Radiofon lá em Lagarto, também fazendo locuções aí e comerciais aí nesse serviço de alto-falante lá em Lagarto, né? Quer dizer que antes da Rádio Progresso, Lagarto tinha, como acho tinha que como todo muitos interior, interiores, né? O serviço de alto-falante. Que, aliás, muita gente surgiu do rádio, da comunicação, do alto-falante. Dessa maneira. Eu lembro, por exemplo, agora há pouco, né?
agora em janeiro que ele faleceu, o Léo Batista. Sim, ele famoso Léo Batista. Antes do rádio, bem antes, nem sonhava em aparecer na televisão no Brasil. Ele era de alto-falante. Sim. E aí cresceu, e você vê que até uma influência, um grande artista como Moraes Moreira, até botou o título no álbum dele de alto-falante, ou seja, porque Moraes lembrava muito desse tempo nos interiores, onde a trilha sonora era dada pelo serviço de alto-falante, os recados, aviso, né? os avisos, recados, tudo. De paquera, de namoro, até casamento, até nota de falecimento, né? Até tem uma figura que você até chegou a conhecer a história, não pessoalmente, mas eu também convivi ainda na época que ele ainda atuou, mas não tive assim nenhum contato com ele. Silva Lima, né, que fazia muito esse serviço nos programas, né, de recados. Silva Lima, na verdade, assim, quando eu nasci, praticamente ele já estava no falecendo, final. Já estava no final da carreira dele aqui na Terra, então, né? Então, Lagarto foi isso. É meu berço, meu pai era um homem da comunicação, minha mãe também era uma mulher muito atuante lá da sociedade. Sua mãe? Orlete Corrêa. Orlete Corrêa. Então, era muito atuante. E aí, eu vivi aí até os meus 15 anos em Lagarto, né? Inclusive, até meu pai, por essa atuação na área de comércio, o mercado municipal de lá leva o nome dele. José Corrêa Sobrinho. E ele ainda foi político, Belíssima ainda homenagem. teve a questão política, eu acho que talvez até a prefeita, né, com certeza, essa influência da veia política veio através do meu pai. Meu pai foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores em Lagarto. Bom, para quem não está assistindo agora, para quem não conhece, assim, Paulo Corrêa, acho que já deve conhecer, né? Mas Paulo Corrêa é irmão da atual prefeita aqui de Aracaju, Emília Corrêa. Você, no caso, nasceu lá em Lagarto e foram quantos irmãos? Eram 5 irmãos, né? Teve um que partiu aí há 5 anos. Que foi o ator, né? O ator, né? Odontólogo, né? Ele era odontólogo também? Era odontólogo. O nome dele era... Lino Corrêa. Né? Lino Corrêa, isso. Eu lembro na Record, né? Que ele fazia novela na Record. Formou odontologia aqui pela Universidade Federal, foi fazer residência no Rio e acabou ficando lá, trabalhando lá como dentista lá no SESC do Rio, né? E depois acabou até fazendo tratamento dentário de Dona Zica, viúva de Cartola. Depois também fez teatro, né? Fez cinema. Né? Então teve uma trajetória assim no meio artístico. Essa parte cultural, então, já não é uma coisa muito embrenhada assim na nossa família, mais ligada a mim e ao meu irmão, que morava no Rio. A gente é que teve essa veia mais ligada para as artes. Teve você, Lino, sua irmã Emília. Ainda tem um outro irmão, João Corrêa. Ainda vivo? Vivo. Esse era diria, a mais nova é a Aline. Esse seria o mais novo do que Emília. Né? Depois depois veio Emília, depois eu e o mais velho, que era o Lino, que partiu. O mais velho de todos era Lino. Era Lino. Eu seria o segundo e Emília a terceira. Certo. Então, dessa parte realmente cultural que a gente está percebendo, você e eu Lino. E o meu irmão Lino. Mas no caso, assim, a política, a sua irmã. A política aí seria minha irmã mesmo, que ela herdou isso do meu pai. Já né? veio lá de Lagarto, assim? Já. Porque, na verdade, assim, ela nasceu também em Lagarto, junto com você. Todos né? nós. E vocês vieram juntos para Aracaju ou aí foi uma escala, né? Cada ano vinha um, que era a diferença das idades. Primeiro veio o Lino, no ano seguinte eu, depois, mais um ano, veio a Emília, né? E depois veio a Aline. O único que não quis vir estudar aqui foi o João, né? Que preferiu ficar lá em Lagarto, não veio fazer... Mas ele ainda mora em Lagarto? Não, ele é dividido, ele passa dias Lagarto, dias aqui, ele fica dividido entre Lagarto e Aracaju. E minha irmã mais nova foi quem a herdou e deu prosseguimento ao comércio que meu pai tinha lá, ela que herdou isso aí, continua lá tocando a loja que meu pai criou, e ela começou a trabalhar com ele e foi quem herdou esse lado. Certo. E Emília herdou o lado da política. E, no caso, o seu pai, você falou que é da área da comunicação, pela fundação, junto com os colegas da Rádio Progresso. Da Rádio Progresso. Ele era comerciante, então? Comerciante. Tem formação? Ele não tinha, a formação foi a formação muito autodidata, né? Porque, mas eu digo assim que ele foi um dos maiores comerciantes. Para mim, foi o maior comerciante Lagarto, e aqui em Sergipe foi um dos maiores, pela quantidade de atividades que ele conseguia desempenhar, além da função de comerciante. Ele chegou a ser presidente do Lagarto Sport Clube, foi presidente do Rotary Clube, né? Atuou e criou também, junto com esse grupo de empresários, a Rádio Progresso de Lagarto. Então, ele é um cara extremamente atuante. E na política, né? Foi presidente da Câmara de Vereadores. Inclusive, ele, quando presidente da Câmara de Vereadores, ele teve assim a honra, o privilégio de recepcionar lá em Lagarto a visita do presidente JK. Juscelino Kubitschek, quando foi lá para...
Ele como presidente. Ele né? como presidente da Câmara. 1950 no final dos anos 50. Né? É 58, né? 59. Tem até um cartão de Natal que eu tenho, né? Eu tenho salvo no meu computador um cartão que ele tinha dado, mandou um cartão de felicitação de boas festas. Sim. E feliz ano novo para o presidente Juscelino. E depois Juscelino respondeu, agradecendo, né? E eu tenho esse cartão que veio timbrado da presidência e assinado por JK, agradecendo as felicitações de Natal e Ano Novo que meu pai enviou para ele. Então, uma verdadeira relíquia. E aí, no caso, Paulo Corrêa, você veio de Lagarto para cá... Fazer o ensino médio. Foi fazer o ensino médio aqui. Lá você deu Fiz início... o ensino básico, sim, né? Sim, lá. Aí o ensino médio você veio fazer aqui em Aracaju, aqui no Arquidiocesano, assim, tanto eu como... Saudoso Monsenhor Carvalho. Como meu irmão Lino, como Emília, né? Como do Monsenhor Carvalho, nós estudamos no Arquidiocesano. Como é que era essa convivência? Você se lembra do Monsenhor Carvalho? Olha, era extremamente cordial, porque nós éramos conterrâneos, ele também era lagartense. Papajaca? Né? Papajaca, então nós éramos conterrâneos, era uma relação muito, muito boa, né? Tanto com o Monsenhor Carvalho, quanto também, na época, com o Manuelzinho, que era o vice-diretor, que depois acabou fundando o Colégio Dinâmico. Sim, Dinâmico. Na época, ele era o vice-diretor lá do Arquidiocesano. Você tinha um contato, então, com Tinha contato. Então, eu morei em Lagarto até os 15 anos, né? E vim para Aracaju, né? Assim que eu concluí o ensino básico, para fazer o ensino médio, né? E depois a universidade. Aqui, no caso, no Arquidiocesano. Aqui em Aracaju, no ensino médio no Arc, e depois ainda cursei também na Universidade Federal o curso de Engenharia Química. Chegou Não, porque eu fiz até metade do curso e depois eu vi que não era exatamente a área que eu queria atuar. É mesmo? Aí não concluí o curso. Mas assim, você, depois da Engenharia Química, o que é que passou pela cabeça? Assim, que veio exatamente que eu sempre gostei muito dessa coisa das artes, sim, né? E a comunicação veio um pouco depois. Minha paixão maior pelas artes era pela literatura, pelo cinema, pela música, principalmente pela música. Naquela também. época, então, a gente está falando que anos 70, anos 80? Eu morei em Lagarto até 76, né? Então eu peguei aí uma explosão musical, tanto no Brasil como no mundo, né? E lembrando que o Brasil, na época, vivia uma censura, né? Apesar da censura, mas você tinha uma criação. Tinha. E aí eu peguei, assim, eu tive o privilégio de ir me acostumando, assim, e começando a me identificar e gostar muito da música, porque entre as muitas atividades no comércio do meu pai, ele vendia um pouco de tudo, papelaria, eletrodoméstico. Foi o primeiro a vender lá em Lagarto a grande revolução da tecnologia no início dos anos 70, quando lançaram a antena parabólica. Ele foi o primeiro a vender antena parabólica lá. Ele foi o pioneiro. E assim como foi o primeiro a vender também TV a cores. Então, ele foi pioneiro nessa coisa no comércio. Olha que interessante. Quer dizer que ele trouxe essas inovações. Inovações lá, que era uma verdadeira revolução. Imagina, né, gente? Uma revolução na época, né? Parabólica. Hoje em dia é celular, a internet nem se fala. Naquela época, a revolução... Estou falando revolução no sentido tecnológico, não estou falando política, não. Né? Revolução dos anos 70 era parabólica, TV em cores. TV a cores. Quem tinha TV a cores era quase rico na época. Né? Era muito você caro. Não podia... Poucas pessoas tinham acesso. Né? Enorme, aquelas coisas aquela caixona de madeira enorme. Isso. Então, tudo isso, né, me deu assim me despertou assim interesse. Outra coisa que eu gostava demais, o cinema. Tinha Lagarto na época, Tinha Lagarto, teve alguns cinemas lá, mas basicamente o mais famoso era o Cine Glória, né? Sim. E tinha um Cine Vitória lá também, né? Também tinha um Cine Vitória lá também. Então a gente curtia muito filme, aquele filme de Roberto Carlos, filme de Charlie Chaplin, filme desses filmes assim verdadeiros, que viraram verdadeiros clássicos, né? Mundiais, assim, que a gente assistiu muito. Então curtia muito cinema e curtia muito música. E música, meu ouvido foi muito natural, foi desenvolvido porque meu pai, entre as facetas aí dele vender papelaria, perfumaria, eletrodoméstico, ele também tinha um espaço na loja onde ele vendia os discos de vinis. Então, a partir daí, eu comecei a ouvir de tudo, né? E aí, de Roberto Carlos a Luiz Gonzaga, internacional, tudo. Né? Samba, um pouco de tudo. E isso foi aprimorando e meu ouvido foi fazendo uma seleção natural. Né? Que bacana. E aí, quando eu vim estudar, também eu aprimorei mais e comecei a me interessar mais pela obra dos grandes artistas, tanto os grandes artistas da música popular brasileira, como assim, grandes artistas mundiais também, que eu acompanhei, exatamente por conta
de ter o tempo todo ali aquele canto da loja que me atraía mais, que era onde tinha a loja de vinil. Agora, você desistiu da parte de química, né? Você falou do curso de química, mas assim, fez na universidade mesmo algum curso de... Na Universidade Federal. De teatro, de artes? Como é que Não, foi? eu não fiz curso de arte. Aí foi uma dedicação, comecei assim... Porque não tinha também, eu acho. Não, né? não tinha, na época não tinha. Eu comecei me interessando mais como fã. Depois comecei a procurar conhecer a obra, já um trabalho mais de se aprofundar na obra daqueles artistas que eram os meus artistas assim prediletos, né? Que eu fui criando isso, tanto na música nordestina, na música brasileira e também na música internacional. Fui criando assim os meus as minhas preferências. E no caso, assim, a gente sabe que assim, a criação dos pais, né? Dizendo, não, eu queria que meu filho químico. Seus pais aceitaram? Olha, primeiro, eles sempre me apoiaram, até porque eu sempre fui um aluno assim que sempre tive uma aprovação assim com muito boa qualificação. Eu sempre tirava notas altas assim em toda a minha formação, desde aquele ensino básico, né? Sim. Até chegar no ensino superior. Tanto é que eu só prestei vestibular. Primeira vez que eu prestei vestibular, eu fui aprovado, né? Então, eu nunca tive essa questão da restrição. Depois que eu fui aprovado e que eu fiz e resolvi partir para uma outra área, eu não tive nenhum questionamento, né? Por que você está deixando? Não, deixei porque realmente eu vi que não era a profissão que eu queria exercer. Ou seja, sua vocação realmente... Até parece que assim, a gente do nada... Isso aconteceu comigo também, né? Porque, por exemplo, meus pais, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem essa questão de dizer, olha, eu quero que meu filho seja engenheiro. Na mente de minha mãe, por exemplo, dizer assim, olha, engenharia, era um nome bonito, né? Engenharia. Aí, meu filho vai ser engenheiro. E aí, aquela questão da cabeça, só que assim... A gente assistindo na época da televisão, ainda, já a televisão no Brasil, nos anos 80, era em cores, só que em cores, como a gente está falando aqui, né? Era amarão, né? Porque era muito caro. Aquela coisa enorme. Era, já não era de madeira, já era de plástico, enfim, mas era enorme. Era TV de tubo em preto e branco. A gente, claro, é em cores, mas a gente só podia comprar em preto e branco, porque a cores era muito caro, então. E a gente via, né? Os apresentadores, via os repórteres, e a gente brincava, eu brincava. Mas eu dizia na minha cabeça que ia ser engenheiro. Depois que eu descobri que engenharia tinha cálculo, e era cálculo para lá, e cálculo para lá, fazer como Luiz Gonzaga, torei de banda. Me saí, e aí vi que a área do jornalismo, realmente, da comunicação, era um caminho que eu já estava gostando, e aí foi mais ou menos como você, pois então. E mesmo na matemática eu tinha boa avaliação também, eu conseguia fazer boas provas. Que assim, bom. Que bom que mas você, é porque eu gostava muito mais do campo das letras, né? De grandes poetas também, que eu sempre gostei da literatura, né? Então, cada vez eu estava vendo que a coisa estava pendendo assim para uma outra área, e não aquela que inicialmente eu projetei. E aí foi a partir, você falou que a partir dos anos 70 que você estava... Final dos anos 70 eu vim fazer o ensino médio e logo depois a universidade. Então, desse momento é que você viu que a cultura, você já estava começando a trabalhar a cultura, isso, né? Foi ganhando assim uma importância muito maior assim na minha vida, né? Comecei a assistir shows assim de grandes artistas aqui em Aracaju. Quem foi o primeiro grande artista que você viu assim, né, nesse tempo, nesse período? Assim, nossa, eu via, claro, eu via as músicas, né, na televisão quando tinha alcance. Quem foi o primeiro artista que você viu? Olha, alguns... lá em Lagarto teve um que ficou marcado porque era o grande ídolo da vida do meu pai, Roberto Carlos. Que se apresentou no Cine Glória de Lagarto, acompanhado pelo Los Guaranis. Nossa. No início dos anos 70. O Los Guaranis, que é de lá de Lagarto, né? No início dos anos 70. Ele fez uma apresentação no cinema. Mas aqui em Aracaju, assisti shows aí dos grandes nomes da música brasileira e da música nordestina. Assisti show de Belchior, assisti show de Zé Ramalho, de Amelinha, de Fagner, de Luiz Gonzaga, né, de Simone, né, dos grandes, né, de Milton Nascimento, tudo isso, quando, final dos anos 70 e início dos anos 80, começou a vir shows grandes, e principalmente no apogeu assim, dos shows de Pinga, quando Pinga se tornou um grande empresário da música, não só aqui em Sergipe, mas em todo o Nordeste, né? E Pinga promovia um monte de shows, e quando trazia, assim, às vezes trazia 3, 4 artistas, né, de uma vez. E ali no Constâncio Vieira, ele fez muito show ali no Constâncio Vieira, com esses grandes nomes da música brasileira. Eu fiquei sabendo uma vez, né, você falou muito bem de Pinga, um grande sergipano de Propriá. Isso. Talvez muita gente não saiba, mas assim, falar de Pinga, falar de Roberto Carlos em Sergipe, talvez Alagoas, falar de Roberto Carlos aqui em Sergipe, não tinha outro nome, era Pinga. Uma vez, assim, não sei se foi verdade essa história que rolou. Roberto Carlos disse assim,
Meus negócios, Sim. show em Sergipe, se não for pinga, não Mas dá. aí Porque depois- era realmente o nome. né? Depois, na verdade, não começou só em Sergipe, em todo o Nordeste. Quem agenciava, por muitos anos, aquela quem questão, agenciou você não os ficou shows de só em Roberto, Sergipe, né? o Nordeste inteiro, ele, durante um período, todas as contratações de Roberto no Nordeste era com pinga. Eu queria ter muito entrevistado, assim, ou em podcast, ou em alguma entrevista qualquer, o pinga. Eu Infelizmente. ainda consegui entrevistar ele. Eu já vi podcast mais ou menos dele, assim, mais ou menos um ano assim, antes do falecimento dele, eu consegui entrevistar ele lá no meu programa, né? Que bom. E foi muito gostoso assim. Foi quando ele já voltou, depois que ele parou mais as atividades como empresário, quando ele montou um escritório em Recife, que ele estava atuando em todo o Nordeste, quando ele voltou para cá, né? E ele depois ficou morando num condomínio ali na Praia do Forte, ali perto de Salvador, Sim. né? Ele morou nesse condomínio, assim, nessa fase final da vida dele. Que bom, realmente um dos grandes nomes. O Zé Os maiores Carlos, empresários Zé do Brasil, Carlos, Zé né? Carlos Mendonça, Zé Carlos né? Mendonça, Os maiores isso. empresários aí do show business brasileiro. Brasileiro, não é só do Nordeste, não é brasileiro. De realmente. Roberto, ele Mas só você ele pensa empresariou o quase nome 300 de Roberto shows. Carlos, só o nome de Roberto Carlos, você já vê o peso que o cara Elba tem. Ramalho, ele empresariou, ele fez mais de 300 shows com Elba, né? Com todos esses grandes nomes, com Simone, com toda a nata da MPB, ele virou empresário aí por mais de uma década, ele mandava, era o grande nome do empresariado artístico aqui do Nordeste. Então quer dizer que você chegou a ver Roberto Carlos lá no Cine Vitória, né? No Cine Glória. No Cine Glória, com Los Guaranis. Acompanhado dos Los Guaranis. Acho que o Início auge, dos né? anos 70. O Início auge. dos anos 70. Nossa, os anos 70, né? Quando ele ainda não estava assim, esse mega... já era um artista, um dos mais famosos. Estava Mas saindo da Jovem Guarda, né? Já entrando naquela é que fase foi uma dos 70. fase que Roberto ainda não fazia turnês com essa orquestra famosa que hoje ele faz, com muitos músicos. Ele fazia com uma banda mais reduzida. Tanto é que quando ele ia se apresentar em Salvador, no final dos anos 60, ele era acompanhado por uma banda chamada Raulzito e Seus Panteras. A banda de Raul Seixas né? é quem acompanhava Roberto nos shows lá em Salvador. E depois acompanhou Gerra Adriano e outros nomes da Jovem Guarda, né? Então, Roberto ainda, às vezes ele fazia uma determinada sequência de shows assim pelo Nordeste e às vezes não ia com a banda, ele pegava uma banda base em alguma cidade. Certo. Como aqui em Sergipe, Los Guaranis era a orquestra assim mais famosa, e era de Lagarto, ele se apresentou lá em Lagarto acompanhado de Los Guaranis. Paulo, e como é que foi a experiência de você pela primeira vez, eu não sei se foi em Lagarto ou foi aqui, de ver Luiz Gonzaga? A primeira vez foi quando? A primeira vez, né? pessoalmente, a primeira vez foi em Lagarto. Né? Você morava lá ainda? Eu já morava em Aracaju, mas ele foi se apresentar lá quando eu estava fazendo ensino médio aqui no Arquidiocesano. Ele se apresentou na Praça da Matriz, na Praça da Igreja Matriz lá em Lagarto, né? E ele se apresentou em cima de um caminhão. É a praça que tem um coreto ali. Tem um coreto. Porque tinha duas, tem um coreto. Tem também a praça onde ficava a loja do meu pai, a Filomeno Hora. Mas estou falando da Praça da Piedade, onde tem a Igreja Matriz, né? de Lagarto. Aí se apresentou ali ao lado da Igreja Matriz, né? E foi uma grande emoção, porque era um dos meus grandes ídolos, Luiz Gonzaga. Tanto é que na época eu levei um LP dele para ele autografar. Eu tenho esse LP autografado por ele. Até hoje? Até hoje. Então, qual, você lembra o nome do LP? O LP era um disco de ouro, era uma coletânea dele, né? Era uma coletânea chamada Disco de Ouro, onde tinha alguns dos grandes sucessos da carreira dele. Eu tenho ainda assinada, rubricada por ele. Depois eu ainda assisti... Luiz Gonzaga, eu tive a oportunidade de assistir vários shows. Assisti aqui em Aracaju algumas vezes, né? No Constâncio Vieira. Tanto um show no Constâncio Vieira de Luiz Gonzaga e Fagner, assisti Luiz Gonzaga em Campina Grande, assisti Luiz Gonzaga em Caruaru, assisti Luiz Gonzaga, ele veio também aqui na época que Jorge Lins montou lá na Coroa do Meio Circo Amoras Amores, Luiz Gonzaga se apresentou lá. Então, Luiz Gonzaga eu assisti em várias cidades aqui do Brasil. Você teve um grande privilégio de assistir, e né? tive uma foto que eu tirei já na fase final da vida dele, né, 2 anos antes da morte dele, foi um dos últimos shows, foi o penúltimo show que eu assisti dele, que foi lá em Caruaru, numa casa de forró chamada Forrozão. Eu tenho essa foto, ele e o compositor Nildo Almeida. Você foi o penúltimo show? O último show foi em Campina Grande, Campina Grande, numa casa que tinha lá, não tem mais, que era o Forroque. No então, caso, assim, esse último show, ele já estava... Em 88. Ele já tinha dificuldade, já... Ele já tinha uma certa limitação e ele foi num período... Cadeirante, né? A gente vê algumas imagens. Eu ainda assisti ele sem estar cantando na cadeira em pé mesmo. No caso, ele não tocava... Ainda tocava, mas já acompanhado também com o Joquinha, com o sobrinho dele na sanfona. Sentado, né? Porque a sanfona realmente ela arrebenta. Mas ele até que ficava a maior parte em pé,
Tanto em Caruaru, que foi em 87, como em Campina Grande em 88. Em Campina Grande foi o último show que eu assisti dele, lá em Campina Grande durante os 6 juninos. Né? Então era uma emoção grande, né? Quando você tem esses ídolos que você consegue assistir ao vivo, você fica muito emocionado. Isso aconteceu também quando eu assisti pela primeira vez, né, um show de Chico Buarque, que era um outro dos meus grandes ídolos, né? E eu assisti lá no Rio. As quatro shows que eu assisti de Chico Buarque foi tudo no Rio de Janeiro. Que é um outro artista que você gosta também, né? É um dos que eu mais gosto também. E foi duas gravações ao vivo. Eu tive esse privilégio de assistir 2 gravações ao vivo lá no Rio, daquele programa Chico e Caetano, que a Globo fez durante quase um ano. Eu lembro. Então, assisti 2 gravações no estúdio da Globo, né? Era shows para convidados e eu consegui, meu irmão conseguiu o convite, a gente assistiu 2 gravações. Então foi a emoção, Chico e... Ali pertinho, né? Porque era o estúdio, era pequeno, assim, a capacidade do número de pessoas convidadas, né? E assisti, foi 2 shows memoráveis, né, dessa época do Chico e Caetano, mas assisti vários, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, né? Moraes Moreira, outro também que eu me emocionei muito vendo o primeiro show do Moraes Moreira no Teatro Vila Velha, lá em Salvador, né? Quando ele estava lançando aquele disco Lá Vem o Brasil Descendo Ladeira, né? Né? Assim como o Fagner, o primeiro que eu assisti foi lá também no Teatro Vila Velha, em Salvador, quando ele estava lançando o disco Beleza, aquele disco que tem Coração Alado, né? Na verdade a música é Noturno, mas ficou muito mais conhecida como Coração Alado. E aí grandes, assim como Belchior, o primeiro show que eu vi do Belchior no Constâncio Vieira, aí foi trazido por Pinga, foi um show muito emocionante, eu estava já na Universidade Federal, e foi um dia depois do assassinato de John Lennon. E Belchior tinha dedicado o show a John Lennon e aos Beatles. John Lennon foi assassinado em 80. Então o show... quase chegando no mundo. O show foi... ele assassinado no dia 8, e o show de Belchior era no dia 9, aqui no Constâncio Vieira. Então essas datas eu nunca esqueci por conta marcante, porque assim... E diferente de hoje, se um cara morre hoje aqui, 1 minuto, com 2 minutos, 5 minutos, você já está sabendo. Naquela época não, o John Lennon mataram e aí a notícia no dia 8 a gente tomou conhecimento, o mundo começou a tomar conhecimento no dia seguinte, no dia 9. Porque na época o satélite ainda estava engatinhando ainda, né? Ou seja, você tinha mensagens assim no Telex, você tinha... né? Era uma coisa muito... Você falar Telex com a juventude de hoje em dia, não vai saber o que é. Aí realmente não sabe nem o que é, né? Telegram. Olha, para você ter uma ideia, Paulo, como é a tecnologia. Eu recebi um tempo atrás, eu não vou falar de quem, mas enfim, é daqui de Sergipe, uma pessoa muito importante aqui, um telegrama. Ele já recebeu um telegrama. Veja, telegrama. Hoje em dia... Você quer passar uma mensagem urgente, era o telegrama que você mandava. Veja, era uma mensagem urgente, telegrama. Hoje em dia, o WhatsApp já está aqui, né? Você liga, você manda Depois mensagem. Uma coisa que substituiu o telegrama, né? Olha que tecnologia. O fax. O fax. Nossa, eu estou falando de uma coisa grande dessa. A primeira vez que eu vi um fax na minha vida, eu era pequeno. A mãe trabalhava na Secretaria de Saúde, né? Já está aposentada, graças a Deus, e ela... Era um bicho enorme, era um barulho, para sair uma mensagem. Atenção, Paulo Corrêa comparecer em reunião. Uma mensagem dessa era um papel e atenção, Paulo Corrêa comparecer em reunião. Rosane, você não tinha computador para você digitar texto, era na máquina datilográfica. Eu tenho ainda diploma de máquina datilográfica lá em casa. Eu fiz curso. Datilografia manual, datilografia elétrica. Né? Nem me lembro mais da ordem aqui. Hoje em dia, meu Deus do céu, eu vou nem falar tanto dessas coisas de museu. Então. Se falar fita de vídeo, essa geração não vai nem saber o que é. Fita de vídeo? Cassete, fita de vídeo. E quem era da época da televisão de filme ainda? Não era nem... Eu conversei no podcast aqui com o Vitor Araújo. Vitor Araújo é fantástico. Então. Ele falava, né, que as reportagens na época não tinham o off que a gente chama hoje nas gravações de matérias, né? Sim. Aí você tinha que revelar o filme para depois passar no telecine para você assistir em casa. Hoje em dia você tira o cartão de memória, você já joga na edição, já vai para o ar. É muito prático. Eu sempre falo para a juventude que fazer rádio e televisão hoje com essa tecnologia está muito mais fácil. Você tem tudo na mão. Está tudo na mão. Muito mais fácil. Uma música que você tem dificuldade, eu não tenho isso aí no repertório. Aí você tinha que procurar colecionadores que tinham disco para você conseguir fazer uma gravação, uma cópia para você reproduzir no programa. Hoje você vai no YouTube, nos canais de música, você localiza tudo. E quem trabalha, por exemplo, em emissora de rádio, por exemplo, eu quero que você toque em tal horário música de Luiz Gonzaga. Asa Branca, vamos lá dar um exemplo, Asa Branca. O LP está no armário tal, não sei o que tal. Hoje em dia você joga no computador.
automaticamente aparece Tem 30 versões diferentes. Que é uma música, voltando a falar de Luiz Gonzaga, é uma música, né, Paulo, que teve, não só, Luiz Gonzaga, claro que foi a clássica, né? Mas assim, que teve várias e várias versões, não só do forró, de vários artistas, né? Em várias pesquisas que já foram feitas, assim, dos maiores, das músicas mais regravadas na história da música brasileira, Asa Branca sempre aparece ali entre as 5 primeiras. Ainda é ainda das mais gravadas de todos os tempos. Acho que mais de 70 anos a música já tem. Asa Branca, a primeira gravação da Asa Branca foi em 1947. Quase a idade de minha mãe. Quase a idade de minha mãe. Então, ou seja, sempre quando vão fazer assim as músicas mais regravadas da música brasileira, aparece Asa Branca, aparece Garota de Ipanema, aparece aí Carinhoso, né? Eu estava vendo que, acho, não sei se na questão de gravação, mas assim, não sei se da questão de gravação, mas de músicas que mais fizeram, né, sucesso da história do Brasil. Sim. A Asa Branca, é claro, para muitos ela pode ser a primeira, mas ela não estava em primeiro. A primeira parece que ela... Aquarela do Brasil também está ali nesse time. Construção de Chico Buarque. Né? Me parece que é uma das primeiras. Assim, a Asa Branca... Mas ainda tem bem menos regravação do que a Asa Branca. A Asa Branca sempre está concorrendo ali com a Aquarela do Brasil, com Garota de Ipanema, né? Carinhoso nem tanto, mas Garota de Ipanema e a Aquarela do Brasil, elas ficam trocando ali sempre a quantidade de regravações infinita. Até porque Asa Branca entrou em filme de Hollywood, né, cantada, aliás, Asa Branca não, Baião. Mas, por exemplo, Garota de Ipanema foi gravada por Frank Sinatra, né, então ganhou o mundo, depois ganhou diversas regravações. Né, a Aquarela do Brasil também entrou em trilhas de cinema, de filmes americanos. Né? E tudo isso repercute, né? Até hoje você tem, essas três estão na lista das mais gravadas em todo o mundo, né? Assim, de música brasileira. Mas a Asa Branca, no caso, ela foi gravada também em outros idiomas também? Foi, tem vários idiomas, tem Asa Branca em diversos idiomas, tem inglês mesmo. Eu já vi uma vez a versão em inglês. Assim, não tinha muito a ver com a versão brasileira, mas enfim. A versão de Demis, né? Acho que era essa. Não, assim, fugia um pouco. É claro, se você for traduzir... algo do inglês para o português, assim, perde um pouco o sentido. Não ficou assim, mas tem uma que é em inglês, assim, e também ficou, assim, belíssimo, um arranjo, assim, meio blues, assim, com a gaita muito bonita. Foi gravado em inglês por Raul Seixas, cantou Asa Branca em inglês, assim, um arranjo belíssimo que ele fez, assim, com um estilo blues, assim, ficou muito bonito, né? Mas a quantidade é imensa. Aquele David Byrne, um músico americano, que começou a gravar música brasileira, também gravou uma versão de Asa Branca, né? Tem diversas regravações. E, assim, ainda falando do Luiz Gonzaga, que, assim, se a gente for falar só do Luiz Gonzaga, era podcast quase todo. A influência, né? Sim. Acho que até hoje, já são o quê? 36 anos já da morte dele. 36, esse ano vai completar 36. Agora em agosto. Agora em agosto. Dia 2 de agosto. 36 anos da morte dele, ainda influencia. É inacreditável isso. Ele está entre os grandes criadores da música brasileira. Toda vez que o pessoal vai fazer assim, olha, os grandes, quando já lançaram algumas vezes em banca de revista, no tempo da banca, até isso a gente tem que dizer, no tempo da banca de revista. Hoje em dia a banca de revista vende água de coco, eu já vi muitas aqui no centro da Casuna, menos revista. Né, saiu aquelas coleções nas bancas de revista da Abril, né? Isso eu lembro bem, que eu lembro de uma das primeiras coleções de música popular brasileira, saiu nos anos 70, pela Abril, né? Tinha sempre os primeiros nomes da coleção, era Luiz Gonzaga, era Ari Barroso, era Dorival Caymmi, né? Dessas coleções de música popular brasileira. Então ele sempre teve ali nos grandes nomes, Pixinguinha, sempre teve nos grandes nomes. Os primeiros 5 nomes da música brasileira você vai citar, geralmente Luiz Gonzaga entra nesse time seleto. A relação do Luiz Gonzaga que tem com o estado de Sergipe, né? Também. Muita gente talvez não saiba, né? Mas tem. Eu tenho no meu acervo uma entrevista, assim, uma entrevista histórica de Luiz Gonzaga, que foi gravada, uma entrevista que ele deu, e ele deu essa entrevista para uma amiga minha, né, também já muito conhecida, você conhece, que foi exatamente para um programa na Rádio Progresso do Lagarto. Mas essa entrevista, Luiz Gonzaga fala basicamente da relação dele com os amigos dele aqui em Sergipe. A entrevista é toda tendo como tema Sergipe e Aracaju, né? E quem gravou essa entrevista no Rio de Janeiro, né, foi minha amiga Ana Libório, a arquiteta Ana Libório, né? Sim. Junto com ela fazia na época arquitetura lá no Rio, né? E o primo dela que fez comunicação, o Geraldinho, então eles gravaram essa entrevista com o Luiz Gonzaga na casa dele lá no Rio,
né? E o irmão dela, Ana Libório, o irmão dela, que era filho do Dr. Hernani, Dr. Hernani era um dos sócios fundadores da Rádio Progresso. Ele tinha um programa na Rádio Progresso, que ele até me convidou, eu cheguei a participar algumas vezes desse programa com ele, e o programa era um programa voltado para a música brasileira. Então, Ana Libório fazia, como ela morava no Rio, ela tinha contato muito com a classe artística, ela gravava entrevistas com esses artistas no Rio, mandava em fita cassete, olha o tempo, mandava em fita cassete pelo ônibus da Fátima, a linha do ônibus da Fátima, da empresa Fátima, fazia a linha Rio de Janeiro, Lagarto. Lagarto, né? A Lagarto, né? A fita era colocada, ela entregava ao motorista da empresa Fátima. Você imagina a cena, o empresário da empresa, o dono da empresa Fátima, era também um dos sócios da Rádio Progresso, também amigo do meu pai. Sim. Ela mandava pelo ônibus da Fátima e a fita chegava em Lagarto e o programa Agostinho, o irmão de Ana, que era grande amigo meu também, aí ele botava a fita, apresentava o programa com as músicas daquele artista e apresentava a entrevista, né? Então eu tenho essa entrevista de Luiz Gonzaga falando aí da amizade com Paulo Silva, com Pedro Chaves, com Josa Vaqueiro do Sertão, né? Nessa entrevista ele fala inclusive também que nos anos 70, acho que em torno de 76, 77, Gonzaguinha veio aqui para Aracaju com um pessoal de teatro que tinha vindo de Salvador, um grupo de teatro, e Gonzaguinha veio para cá e ele acabou sendo preso aqui pela ditadura militar. E Luiz Gonzaga acionou Paulo Silva para poder Paulo Silva tentar liberar Gonzaguinha, né, da prisão aqui em Aracaju. Quer dizer, teve esse episódio. Porque, na época da ditadura militar. Na história teve isso um pouco, né? Luiz Gonzaga fala isso nessa entrevista. Nessa gravação, né? Mas assim, um pouco teve a história assim, na verdade não foi assim uma revolta, mas certos desentendimentos, porque a gente sabe, né? A geração mais antiga com a geração mais nova tem talvez alguns choques. Houve alguns choques entre Gonzaguinha e Gonzaga. Houve, obviamente, porque Gonzaguinha, para quem não sabe, Gonzaguinha não era filho genético de Luiz Gonzaga. Aliás, os dois filhos de Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga, ele ficou estéril, né? Luiz Gonzaga passou, quando ele saiu do exército, foi morar no Rio de Janeiro, ele tocou muito ali no Rio de Janeiro, na região portuária, no Mangue, como se chamava. Sim. E tinha muita prostituição, muitas prostitutas ali. Ele teve muitas relações e acabou ficando estéril, né? Então, Gonzaguinha foi filho de uma dançarina que participava, era uma das pastoras, era um grupo de mulheres femininas que eram pastoras do compositor, esqueci agora o nome do sambista, um sambista famoso, de Ataúfo Alves. Ela era uma das pastoras daquelas que faziam o coro ali no grupo de samba de Ataúfo Alves. Essa é a mãe de Gonzaguinha. A mãe de Gonzaguinha, Odaléia. Entendeu? Então, né? Luiz Gonzaga teve um relacionamento com ela, mas depois tinha até terminado esse relacionamento, depois a Odaléia apareceu grávida, e Luiz Gonzaga registrou Gonzaguinha como sendo filho dele. Certo. Né? E aí tem toda aquela história, né? A história assim, que Gonzaguinha também foi morar, quando ele foi morar com Luiz Gonzaga, logo quando ele nasceu, como ele não era, Luiz Gonzaga ainda não estava casado com Helena, né? E a Helena tinha uma rejeição porque Luiz Gonzaga, esse filho não era dela com o Luiz Gonzaga. Ela não queria que ele fosse criado junto, né? Ou seja, aí ela fez uma objeção. Já foi um início de tensão familiar. Essa tensão começou antes mesmo dos outros. Dessa revolta aí. Isso. E aí Gonzaguinha só conseguiu ir morar na casa de Luiz Gonzaga com a Helena, ele já com 15 anos, né? E Luiz Gonzaga era muito rígido assim para que ele se educasse, para que ele se formasse, né, tivesse educação, né, para que tivesse um destino assim melhor do que o dele. A história, exatamente. Isso. E aí Gonzaguinha foi criado um bom tempo por uns amigos de Luiz Gonzaga, né, era Dina e Xavier. Xavier, que era músico, tocava violão e tocava inclusive com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga deixou Gonzaguinha sendo criado por Dina e Xavier. Isso até tem numa letra de Gonzaguinha. Dina, o menino ganhou o mundo, tal. Gonzaguinha fala isso numa letra, né? Então ele considerava aí dois pais, né? Que era Xavier e era Luiz Gonzaga, e a mãe dele, né, Odaléia, que partiu quando ele ainda estava com uns 2 anos de idade, 1 ano e pouco de idade, ela faleceu e foi criada aí por Dina, né? Exatamente. Então teve essa relação para depois ele morar com Luiz Gonzaga. E Gonzaguinha, eu só aceito você com o canudo aí de formado, eu quero você formado, né? E ele
para cumprir a vontade do Luiz Gonzaga, ele se formou em economia. Mas ele abraçou a música, né? Da mesma forma que o E ele pai tinha, abraçou, né? e agora você imagina, ele sendo criado por Luiz Gonzaga, obviamente que ele tinha influência da música nordestina, mas o outro pai que ele considerava que era o Xavier, era o cara do samba. Então ele tinha as duas influências da Era música o morro, nordestina e do esse é o samba. nome do morro que ele se É o criou. Morro do São Carlos, Morro lá do no São Carlos, Estácio. Rio de Janeiro, né? No isso, Estácio. é. Então, ou seja, tanto é que Gonzaguinha começou gravando e compondo muitos sambas, né? Sim. Depois, obviamente, que ele sempre foi gravando, também gravou algumas músicas assim, no ritmo assim do pai, estilo né? do Nordeste. Que né? bom, interessante. Então, aí essa convivência foi muito. Outra coisa que dificultou um pouco na relação, Gonzaguinha fez universidade no Rio de Janeiro, então ele teve uma formação política Total, né? totalmente diferente da do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga sempre teve muita aproximação com o Exército, né? Até porque Luiz Gonzaga, quando saiu de casa e não tinha, sem eira nem beira, sem dinheiro no bolso, sem nada, quando ele fugiu de casa, lá em Exu, ele se alistou no Exército, em Crato, depois foi morar em Fortaleza, depois veio para Juiz de Fora. O Exército para Luiz Gonzaga era como uma casa. E isso ainda no final do... Ele fugiu de casa em 39, Já ou nos anos seja... 50 quase, né? Não, aliás, não, ele antes. fugiu de casa antes. Ele chegou, ele chegou no Rio em 41. Sim. Então o Exército nunca foi uma coisa, um ambiente hostil para ele. Sempre foi um ambiente assim como de casa. Ele passou muitos anos no Exército, né, até o tempo máximo que ele pôde passar, até sair para tentar a carreira artística. Sim. Então a ditadura já veio bem depois, né, quando ele já famoso, né? Então ele sempre teve uma relação muito próxima assim com o pessoal do Exército. E Gonzaguinha, fazendo universidade nos anos 70 no Rio, Gonzaguinha teve uma formação de esquerda. Totalmente. Né? Então, existia... Olha que panela de pressão era Então, isso aí, né? Era pressão o tempo todo. Total. Mas, enfim, no final da vida, eles praticamente se uniram, gravaram juntos, No final viajaram juntos. da vida, eles digamos assim, eles conseguiram arestas, contornar as arestas e começou a ter realmente uma relação de pai e filho, né? E foi também quando Gonzaguinha estourou nacionalmente em todo o Brasil. Né? E, inclusive, Gonzaguinha tanta música que Gonzaguinha Gonzaguinha tem, foi muito linda. importante assim, na fase final de Luiz Gonzaga, porque Luiz Gonzaga nunca foi nunca teve assim, um produtor, nunca foi um cara que tinha um profissionalismo nas contratações dele. Sim. Ele era contratado por preços irrisórios. Né? Gonzaguinha sempre foi um cara muito organizado assim, financeiramente nas finanças dele, até porque o cara se formou em economia. Né? Então, Gonzaguinha achava, pô, é uma exploração. O pai dele, com a trajetória de Luiz Gonzaga na música brasileira, não, você cobrando um absurdo, um valor insignificante, irrisório que você cobra para show. Aí Gonzaguinha começou a empresariar, botou Luiz Gonzaga para ser contratado pela empresa dele. Foi quando o Luiz Gonzaga começou a ter cachês assim, dignos. Né? Então, nessa última fase da vida do Gonzaguinha, Luiz Gonzaga era contratado pela empresa do Gonzaguinha. Que bom, então. Então uma história realmente. É uma história longa. É. Paulo, agora vamos puxar lá para o nosso estado de Sergipe. Sim. A gente sabe que, né, você teve essa formação toda cultural, a gente está falando muito de artistas, mas também, eu acredito que você também acompanhou muitos artistas, e acompanha muitos artistas sergipanos. Sim. A cultura sergipana ela é muito forte, né? Musicalmente falando, Muito no teatro e tudo. Né? E tem histórias, inclusive, dentro da música brasileira. Né? A gente tem, né, um dos maiores músicos da música, um dos maiores instrumentistas da música brasileira em todos os tempos, é um sergipano, né? É Luiz Americano. Luiz Americano. Né? Luiz Americano, um dos primeiros sergipanos assim explodindo nacionalmente? Sim, porque Luiz Americano foi um dos músicos mais consagrados na música instrumental brasileira. A gente tem ainda vivo, morando no Rio de Janeiro, agora já muito debilitado de saúde, né? Zé da Velha, que é o maior trombonista de vara também da história da música brasileira. Ele é sergipano? Sergipano de Aracaju. Zé da Velha. Zé da Velha começou... o nosso querido Sérgio Tadeu, né? Fala muito, né? O Zé da Velha, ele começou, ainda garoto, na faixa de 18 anos, começou a tocar com o grupo, né? O grupo de Pixinguinha. Aí botaram o apelido, era um garoto. Adolescente com 18 anos. Quem é esse menino aí que está tocando aí na banda, no grupo de Pixinguinha? Ah, é o Zé. Zé de quê? Zé da Velha Guarda. A Velha Guarda era um conjunto aí de Pixinguinha. Zé da Velha Guarda. Zé da Velha, porque era da Velha Guarda. Ele era um adolescente ali, estava com 18 anos. Então é outro grande nome. A gente teve, e muita gente ainda não sabe. Por exemplo, um trio famoso em todo o Brasil, o Trio Iraquitã, tem componentes aqui do Trio Iraquitã daqui de Sergipe. Né? A gente tem
tinha também um grande poeta que estudou, fez universidade em Campinas, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que foi colega de universidade do maestro Carlos Gomes, que era Bittencourt Sampaio. Então, Bittencourt Sampaio fez uma das letras mais famosas na história da música brasileira, e que essa música foi regravada, e ainda hoje é regravada, uma modinha do tempo do Império, que foi gravada aí por diversos intérpretes, né? Aquela, quem sabe, tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento. Um poeta sergipano, parceiro de Carlos Gomes, né? E o pessoal não sabe disso, a grande maioria não sabe. Talvez seja até um grande mal, assim, em Sergipe, acho que do Brasil, mas vamos colocar Sergipe, nós não sabemos as nossas origens. Exatamente. Não damos valor àquilo que é nosso, né? Assim, duas das músicas de carnaval mais tocadas em décadas no Brasil e que estouraram no Rio de Janeiro, né, no Carnaval do Rio, uma marchinha de carnaval que até hoje, todo ano, é cantada nas festas, nos bailes de carnaval no Rio, que é de Cavalinho, não é o Cavalinho do Grupo Repente, é o compositor Cavalinho, também filho de Aracaju, nasceu em Aracaju, que fez Quem Sabe, Sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Um compositor de Aracaju, Cavalinho. O mesmo que fez também um samba famosíssimo que todo ano também é cantado no Carnaval Carioca, Madureira Chorou. A gente tem atualmente, né, alguns músicos assim com projeção nacional e internacional, né? Você tem o maior sanfoneiro do Brasil hoje, é Mestrinho. Sem sombra de dúvidas. Filho de outro gigante, filho, né? de outro gigante, Arivaldo Carille. Mestrinho também, que já tem uma carreira consolidada em todo o Brasil e também com apresentações na Europa, nos Estados Unidos. Ele teve recentemente na Viva Sergipe, né, do Sebrae. Ali agora, nesse último domingo. Sim. A gente tem João Ventura. João Ventura conseguiu uma façanha que eu não sei se a gente vai ter um outro assim para conseguir. João Ventura se apresentou em Nova York, num dos desfiles mais famosos, aliás, um dos mais famosos não, o mais famoso desfile de modas no mundo, que é o Met Gala, que acontece lá em Nova York, entendeu? E ele se apresentou tocando 3 números musicais, simplesmente para quem? Para Madonna. Simplesmente Madonna. Viu? O Joãozinho Ventura, que foi fazer doutorado em música lá em Lisboa, numa casa onde ele se apresentava, no Tejubá, né? E Madonna foi lá Madonna tinha um filho, não sei se ela ainda mora em Lisboa, morava lá. Madonna foi passar uns dias com o filho e deve ter tido alguma indicação. Foi nesse bar, no Tejubá, onde Joãozinho Ventura se apresentava. Madonna viu a Joãozinho Ventura se apresentando e fazendo aquele projeto que ele criou, Contraponto, onde ele executava uma música clássica acompanhado de uma música popular. Ele pegava aí um clássico aí de Mozart, né, de um compositor clássico, e misturava, por exemplo, com Desafinado de Tom Jobim, né, ou pegava um clássico como ele já gravou Espumas ao Vento de Alceu Neto, e também uma música clássica. Madonna achou muito interessante e mandou o produtor dela falar com ele se ele poderia fazer isso, né, com uma música clássica com uma música do repertório de Madonna, se ele teria condição de fazer, né? Ele disse que teria. Aí foi convidado, né, para a casa onde Madonna estava lá, que o filho morava lá em Lisboa, para poder ensaiar e Madonna verificar se realmente ele teria condição de fazer isso e de se apresentar acompanhando ela nesse desfile no Met Gala em Nova York. Ou seja, Sergipe realmente tem todos, assim, né? Tem artistas, né? E a gente está falando mais da parte da música, né, Paulo? Mas assim, tem parte da dança, da parte do teatro. Né? Eu diria na parte das artes, por exemplo, outro nome que a gente não pode esquecer, é um nome que junta aí jornalismo com música e com inovação na TV. O Fernando Faro, que é um outro sergipano de Aracaju. Fernando Faro. O cara que criou na TV Cultura o MPB Especial e depois o programa Ensaio. Eu lembro do programa Ensaio. E esse formato que ele criou foi totalmente inovador, onde ele entrevistou os grandes nomes da música brasileira e sempre a entrevista dele é com a pergunta muda.
você não ouve a pergunta dele, mas você entende perfeitamente o que ele perguntou. Não, e outra, eu eu achava interessante esse programa, era assim, porque geralmente um programa de televisão, ele tem muitas assim, imagens abertas, a banda e tal. No caso dele, não, era um programa close, era no rosto da pessoa, cenário escuro, praticamente pegava, por exemplo, um violão, né? Aquele ambiente... Não pegava assim o grupo aberto. Uma vez ou outra... Um ambiente bem intimista, né? Exatamente. E uma coisa muito acústica. Eu gostava, ensaio na TV Cultura, reprisou... E antes do ensaio, o nome era MPB Especial, quando era ainda em preto e branco, né? E ele tinha esse formato... Fernando Faro produziu mais de 700 programas. Mais de 700. Hein? Sergipano de Aracaju. Isso, Fernando Faro. Então ele fez o trabalho, que é um trabalho que deve ser feito assim no Brasil pelos museus da imagem e do som, porque ali é um registro de vídeo e áudio. O compositor, o artista contando a sua história, cantando a sua obra. Isso é um trabalho de museu de imagem e do som. Como você falou, né? Sem o entrevistador aparecer. Pergunta muda. A resposta... Pela resposta a gente entende a pergunta do Fernando, então, né? Que estava dirigindo. E aí foi uma estratégia, inclusive, que ele usou. Entendeu? Porque tinha uma questão de ele foi homenageado, né, até pela TV Cultura quando ele completou 80 anos, agora ele já partiu, não está mais conosco, né? E foi homenageado pelos 80 anos. Quando a TV Cultura fez um especial em homenagem aos 80 anos dele, os artistas que participaram foi Chico Buarque, foi Paulinho da Viola, foi Martinho da Vila, foi Zé Cabaleiro, ou seja, a nata da MPB participou dessa homenagem a Fernando Faro, entendeu? Gilberto Gil, todos esses grandes nomes. Então, uma referência na cultura, na música, em todo o Brasil, nosso Fernando Faro. Uhum. Nós temos aí a história famosa também do nosso jornalista Joel Silveira, o maior jornalista correspondente de guerra Víbora, que o Brasil já teve. Ele ganhou o apelido de Víbora, né? Isso, da época de Getúlio Vargas. E até na fase final da vida dele, ele ganhou uma coluna numa revista também, uma das revistas mais importantes de cultura no Nordeste, que era a Continente Multicultural, que era uma revista produzida pelo Diário Oficial lá de Pernambuco, né? Então a revista Continente tinha uma coluna e o nome da coluna era o Diário de uma Víbora, né? Que era exatamente a coluna assinada por Joel Silveira. E eu só fui descobrir realmente. Veja como nós sergipanos somos, né? A gente só descobre das pessoas que são da nossa terra quando está assim, ou no final da vida, ou então tem uma obra. Quando o Deda inaugurou a ponte, né, ali no Mosqueiro Caueira, deu o nome de Joel Silveira. Ele fala, Sergipano, só me distância. De lagarto, inclusive ainda. Né? Correção, eu então, diria que ele ainda está na árvore genealógica da minha família, porque a minha avó, por parte de pai, a mãe de meu pai, é Silveira, é a família Silveira, a família de Joel. Lagarto, né? Tem um livro de Joel. Então desculpa aí, viu, Joel? Você é do Lagarto. Então. Tem um livro de Joel, que eu até fui para esse lançamento desse livro no Rio de Janeiro, que ele lançou, Dias de Luto, onde ele fala de lembranças dos tempos que ele morou aqui em Lagarto, e ele fazia referência a um sítio de Quincas. Quincas era um tio, né, um tio meu que era irmão do pai de meu pai. Então, ou seja, a família Silveira a gente tem uma ainda uma proximidade, então. na árvore genealógica ainda da nossa família também. Paulo, você começou fazendo nessa questão da cultura, enfim, lá para os anos 70, quando você desistiu da faculdade de Química e tal. Sim. Fazer cultura naquela época e fazer cultura, né? Pensar cultura e, no seu caso agora, gerenciar cultura, hoje em dia, fazendo esse comparativo, é mais difícil agora, era mais fácil no passado? Lembrando que no passado tinha uma ditadura, vivemos agora numa, digamos, democracia. Né? Enfim, é mais difícil no passado, agora? Não, eu diria que agora você tem mais facilidade para você fazer. Nunca é fácil você trabalhar com cultura. Mas porque no passado eu digo que é mais difícil porque era tudo muito mais rudimentar. As informações eram muito mais difíceis, né? As oportunidades que você tinha para você se aprofundar era muito mais difícil o acesso a tudo isso. Hoje você tem acessos muito mais facilitados. Hoje você tem uma política que foi institucionalizada no Brasil, uma política de fomento pelo Ministério da Cultura que abrange todos os municípios brasileiros, né? Eu dou como exemplo, antes só existia uma lei que tratava disso a nível do Ministério da Cultura, que era a Lei Rouanet. Sim. Mas a Lei Rouanet, durante décadas, ela era muito mais votada, toda a parte orçamentária da Lei Rouanet era votada praticamente, o orçamento era distribuído praticamente com o Sudeste do Brasil e a região Sul.
pouquíssimos recursos da Lei Rouanet vinham para o Nordeste e para outras regiões do Brasil. O grande percentual da Lei Rouanet sempre era executado ali, na região Sudeste e na região Sul. A partir do momento de quando começou a haver uma mudança, né, uma ruptura disso, uma mudança de foco e de visão no sentido da utilização da Lei Rouanet, a partir da experiência do período que Gilberto Gil foi ministro da Cultura. E depois o Juca Ferreira, que deu também prosseguimento a isso, quando se pensou em um orçamento próprio para a cultura no país, um orçamento que fosse baseado num percentual para que a cultura pudesse realmente fazer ações de fomento em todo o Brasil. E foi quando começou a haver mudanças nos critérios de distribuição da Lei Rouanet, foi a partir da gestão de Gilberto Gil. Hoje a gente tem, além da Lei Rouanet, a gente teve, nesses últimos anos, até um surgimento num período mais crítico de se trabalhar no Brasil, seja em qualquer área, mas no segmento das artes foi muito mais difícil, que foi no período da pandemia e do vírus, né, da explosão da pandemia e da Covid. E aí foi criada, nesse período, duas leis importantíssimas, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Sim. Né? Qual a importância disso? Foram recursos que foram destinados e aprovados pelo Congresso, e esses recursos eram distribuídos, diferente da Lei Rouanet, que você se inscrevia nacionalmente, concorrendo com produtores que tenham muita experiência em aprovar projetos pela Lei Rouanet. Dificilmente você conseguia aprovar projetos pela Lei Rouanet. A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, ela foi aprovado um montante de recursos, e esses recursos eram distribuídos percentualmente para todos os estados do Brasil, os estados também podendo distribuir para todos os municípios daquele estado. Então, ou seja, essas duas leis foi que fizeram chegar de maneira muito mais a atender às demandas de todos os municípios do Brasil. Sim. Então, daí a importância que hoje você tem uma política pública. A Lei Paulo Gustavo ela foi temporária, ela já acabou, está ainda se terminando a execução de projetos que ainda foram aprovados, mas a Lei Aldir Blanc, que seria temporária também durante 5 anos, ela foi aprovada agora ela como política permanente. Sim. Então, a Lei Aldir Blanc ela vai existir agora como política permanente. Anualmente vai vir recursos da Lei Aldir Blanc para todos os estados do Brasil, para todos os municípios. E isso democratizou o acesso dos artistas a você poder participar de editais e você poder apresentar seus projetos. Porque, obviamente, é uma realidade que a gente ainda vive hoje, tanto nos estados como nos municípios, o que é destinado pelas gestões, seja de prefeitura, do governo do estado, para ações de projetos culturais e de fomento, são valores muito baixos. Né? E boa parte das administrações geralmente só destina valores para aquelas festas tradicionais, festas típicas, sim, assim, seja festa de São João ou de Carnaval. Então, você tem o percentual que é liberado por essas gestões de Estado e município, geralmente é só para esses grandes eventos. Você não tem um percentual definido para ações de fomento, sim, à cultura. Então, isso está sendo feito exatamente através desses editais. A importância, sim, dos editais, como a Lei Aldir Blanc II. Isso está facilitando que os artistas sejam mais contemplados. Tenham mais esse respaldo, acho, né? É importante também a gente ter a consciência de que tanto municípios como o Estado devem ter um orçamento próprio para também você ter investimento do município, do Estado na ação, sim, cultural e na ação de fomento. Isso agora, é necessário pensar. Você agora é secretário de Cultura, né, de Aracaju. É um desafio. Como é que está sendo agora? Porque assim, uma coisa é você, um gestor, assim, um folclorista, sim, historiador, sim, da cultura, e outra coisa você agora está numa gerência, ou seja, é um desafio, é um desafio grande, né? Essa mudança, né? Enfim. É um desafio grande. Eu tive uma outra experiência, mas ainda de uma forma limitada, né? Exatamente no primeiro ano da gestão do Marcelo Deda, eu fui convidado por João Francisco, muita gente não vai saber quem é João Francisco, Buchinho, mas é o famoso Chico Buchinho, para ser o chefe de gabinete quando ele assumiu a presidência da Funcaju em 2001, no primeiro ano da gestão do Marcelo Deda na Prefeitura de Aracaju. Sim. Ali já foi uma experiência na gestão, mas, obviamente, que você não é o gestor, você apresenta ações para que o secretário aprove. Agora eu tenho a responsabilidade e o desafio de, eu sim, como gestor da pasta, da área da cultura, poder elaborar políticas culturais e ações de fomento para a área da cultura e, pela primeira vez na história,
do município de Aracaju, que nunca teve uma Secretaria de Cultura, exatamente no primeiro ano que Aracaju também ganhou. Tem à frente da sua gestão da prefeitura uma mulher, pela primeira vez nos 170 anos de história de Aracaju. Tem pela primeira vez uma prefeita mulher e pela primeira vez o município de Aracaju tem uma Secretaria Municipal de Cultura. Que bom. E por esses anos que eu já atuei assim na área da cultura, se criou uma grande expectativa em torno do meu nome. Então, isso só aumenta para mim a responsabilidade de poder me empenhar muito para atender as expectativas que estão sendo criadas. Apesar e para também atender o desafio que me foi dado pela prefeita Emília Corrêa para que eu tocasse e elaborasse a política cultural do município de Aracaju. Aqui no caso está falando o Paulo Corrêa, secretário, né? A Emília Corrêa, prefeito. Não é questão, porque minha irmã... Sim, é aquela questão, irmã, no caso familiarmente falando, mas... Sim. Foi uma convocação, pelo que eu senti de Emília. Não, Paulo, venha... Ela me desafiou, você aceita... Você quer... fazer e executar a política cultural do município de Aracaju. Então, foi um desafio que ela lançou. E um dos desafios que eu vi você vencendo, assim, que bom, até parabéns, o Forró Caju nos bairros. Pois é. Não foi porque foi no meu bairro, onde eu moro, né, que é o Bugio, todo mundo conhece, mas assim, porque descentralizou. Né? Foi o primeiro ano, eu acredito que no próximo ano vai ter várias coisas. Porque foi uma proposta exatamente da prefeita, a prefeita já tinha proposto, pensado nisso, na programação do aniversário de Aracaju, também teve uma programação em bairros. Foi muito bacana também. Mas ela disse, agora está na hora do Forró Caju também chegar aos bairros. Já houve algum projeto, mas só de uma coisa menor, uma coisa mais tímida, com programação só com os nossos artistas de Sergipe. Sim. Dessa vez, não. Vamos levar também os grandes artistas da música brasileira, da música nordestina, juntamente com os nossos artistas do forró, para os bairros. E foi isso que foi desafiado e foi isso que foi feito. E a aprovação, pelo que a gente viu na mídia, nas redes sociais, foi muito grande. Né, até na própria comunidade, proposta. Né? Na própria comunidade, por onde aconteceu. Posso falar por lá, né? Por onde aconteceu. No dia do show do Targino Goldin, foi maravilhoso. E é aquela questão, né? Muita gente talvez não tivesse condições de ir para um Forró Caju aqui, no centro. Isso. Ficou pertinho de casa, desenvolveu o comércio. Olha, isso é fantástico. E parabéns. Então. E foi assim, foi organizado, porque eu presenciei, eu estava presente todos os dias, né, desde o primeiro dia, quando começou na Fausto Cardoso, né, e eu não vi, durante todos esses dias, uma única briga, uma confusão assim. Pelo menos eu não presenciei. Foi um Forró Caju nos bairros de muita paz, né, e de muita música, ordem, então. Dos clássicos, os grandes representantes da música nordestina do forró. A cultura tem futuro, Paulo? Para a gente já ir começando aqui. Eu acredito que a cultura tem que ter futuro, porque... Para mim, a cultura ela está muito entrelaçada, não tem como desassociar a cultura da educação. Sim. E a cultura, de que maneira ela se insere nisso? A cultura é como se fosse uma impressão digital da identidade de um povo. Um povo sem cultura, você não tem identidade. Né? Verdade. A gente tem que pensar muito e fazer essa reflexão. Se você for ver, está havendo muitos grandes eventos ligados às artes e que estão perdendo a identidade cultural. Por quê? Basta a gente citar os CCs juninos, né? O próprio CC juninos, né? Que você tem uma música absolutamente tradicional dos CC juninos, que é aqueles ritmos que foram trazidos pelo Brasil por Luiz Gonzaga, ainda no final dos anos 30 e início dos anos 40. Aqueles ritmos tradicionais de forró. O que é que está acontecendo em todo o Nordeste? Você está tendo uma grade de programação onde você tem muito mais ritmos como sertanejo, como arrocha, como piseiro, que não são ritmos tradicionais de CC junino, mas que estão dominando a programação. A gente precisa fazer a reflexão. Não é que você vai fechar, botar um muro, não pode, só pode exatamente aqueles ritmos. Para mim, na minha concepção, eu acharia que isso fosse ideal, mas é difícil disso acontecer. Então, o que você tem que fazer é você equilibrar, botar essa balança pesando mais para o lado, onde você tem a grade de programação seja composta, na maior parte, pelos artistas que representam os ritmos juninos, que esses ritmos juninos é a identidade cultural do povo nordestino. Com certeza. É um período no Brasil, no Nordeste, onde você tem turistas do Brasil inteiro e turistas do exterior visitando o Nordeste. Você tem a oportunidade de mostrar, olha, esse é o nosso DNA. Então, tem que ser repensado, tem que refletir melhor nisso, como você vê acontecendo Rock in Rio.
Ultimamente, as edições do Rock in Rio, você vê quanto na grade de programação de rock. Modificou muito. Está entrando funk, está entrando bossa nova, está entrando samba, está entrando tudo. Nada então, contra os ritmos. Não, mas, nada assim, contra os ritmos. Se é rock Mas por que festival de Rock in Rio? Se não é mais rock, festival de música. Festival de música do Rio. Você tem Garanhuns agora, um dos maiores festivais do Brasil, Festival de Inverno de Garanhuns. É um festival, é aberto a todos os segmentos. Aí sim, você não tem um foco, né? Festival de Arte São Cristóvão, é aberto a todos os segmentos. Mas quando você se propõe festas juninas, o foco tem que ser os ritmos juninos, né? Carnaval, o foco é os ritmos carnavalescos. Você tem carnavais famosos como o da Bahia, um ritmo próprio. De Pernambuco tem um ritmo próprio tradicional. No Rio de Janeiro tem um ritmo próprio. Eu acho que vamos respeitar os ritmos, vamos respeitar, usando até, pegando carona na frase que o senhor falou no carnaval desse ano, quando ele foi entrevistado em Recife, ele dizendo, eu respeito a festa. No carnaval, o seu Valença toca frevo, maracatu, caboclinho, ciranda, mas não toca forró, não toca chachado, não toca shot. Agora, quando chega São João, o seu Valença toca shot, chachado, baião. Ou seja, aí ele disse a frase, eu respeito a festa. Eu acho que é importante respeitar a festa, porque o respeitar a festa significa respeitar a nossa identidade cultural. Com certeza. É isso que a gente pensa. Bom, Paulo, a história é muito longa, mas Sim. a gente está encerrando aqui. Para a gente encerrar mesmo, Sim. para aquela câmera então, qual a mensagem que você passa para quem está assistindo, né, quem está nos acompanhando aqui no nosso podcast, de Paulo Corrêa, né, aquele jovem papajaca lagartense, que teve um pai muito influente na comunicação do Lagarto, foi quem fundou a Rádio Progresso, a primeira Rádio Lagarto, muito influente na comunicação, no comércio, que, né, você teve irmãos, sua irmã, né, mais influente na política, nesse caso que é a prefeita Emília Corrêa. E esse jovem veio de Lagarto, aliás, antes de sair de Lagarto, né, viu muitos shows, veio para Aracaju, foi também muitos shows, quase que era da área de química, mas a cultura foi puxando, e hoje é um grande historiador, pesquisador e atualmente secretário de Cultura aqui de Aracaju. Qual a mensagem você passa para todos que estão acompanhando? Olha, a mensagem é que eu estou no maior desafio que eu tive na minha vida até agora, né? Você gerir, fazer a gestão cultural do município do Porto de Aracaju, né? No ano que foi criada a Secretaria de Cultura, né? O desafio que me foi dado pela prefeita Emília Corrêa. E eu estou, com disposição para atender esse desafio e para que eu possa realizar uma gestão que seja compatível com o que a prefeita me desafiou e com que a expectativa que as pessoas acreditam que eu possa fazer uma boa gestão. Então, eu estou muito empenhado em procurar fazer isso, em aceitando o desafio, procurar fazer a melhor gestão que eu consiga fazer, mas com empenho total para que isso seja possível e seja possível realizar. Inclusive, até convidar, Rosendo, você, né, e toda a equipe aí da Rádio Cultura, a Secretaria de Cultura está funcionando no Centro Cultural de Aracaju, a antiga alfândega, é o principal equipamento de cultura do município de Aracaju, né? Nós vamos ter muitas atividades sendo desenvolvidas ali no Centro Cultural. E, inclusive, já lhe convido para você ir conhecer o cinema do Centro Cultural. Já conheci, que está com uma grande programação. Já fui, então. Olha, então não perdi tempo, não. Estamos lá à disposição de todos, né, do segmento da cultura, né, da imprensa, lá no Centro Cultural de Aracaju, sede da Secretaria de Cultura do município de Aracaju. Paulo, muito obrigado. Eu já estava há muito tempo querendo ver esse bate-papo aqui, né? Aqui com o Paulo. Agradecer toda a equipe, né? Luciana, toda a assessoria aqui da comunicação da cultura. Paulo, que esse desafio, como você falou, que não seja... Agora você está secretário, mas independente disso, se você é secretário ou não, enfim, que você lute realmente, porque como você falou, cultura é DNA, identidade, só tendo essa identidade. Então. Muito obrigado, viu, Paulo? Sucesso, até a próxima, então. Obrigado, Rosendo. Valeu, então. Bom, gente, você acompanhou esse podcast aqui com o nosso querido Paulo Corrêa, o Além da Mídia. A gente descobriu quem é Paulo Corrêa, além da mídia, além daquilo que o rádio, a televisão, do que ele aparece, então. Na semana que vem, a gente vai vir aqui, né, no nosso podcast Além da Mídia, com mais um entrevistado, seja da área de artes, do jornalismo, da medicina, enfim, não importa. Semana que vem estaremos então aqui com mais um episódio. Muito obrigado aí ao Wendel Levi pela gravação e obrigado, é claro, a você que já está compartilhando. Ou então, se você está vendo esse vídeo, não curtiu, curte aí. Toda vez que tiver uma transmissão aqui da Rede Cultura de Comunicação, seja aqui no jornalismo, nas transmissões religiosas, enfim, ou então nos outros podcasts, você vai acompanhar de primeira mão. Cultura, um sinal de Deus no ar.